que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao programa Energia e Mente de hoje. Hoje eu estou com uma amiga querida aqui, estou muito feliz. Obrigada, Patrícia, por ter vindo aqui. A Patrícia é Patrícia Figueiredo, ela é psicóloga, antroposófica, trabalha também com a transpessoal e com traumas, meu pai. E respiração. E respiração. Seja bem-vinda, Pati. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Pati, conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho, como que ele funciona, como que ele ajuda. Sim. Acho que vou contar um pouquinho também da antroposofia, que acho que muita gente não conhece, né, Fabi? Eu acredito que sim. Muito menos que tem psicologia antroposófica, né? Eu até faço parte da BPA, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Antroposóficos, e é um ninho, assim, sabe? Sim. E acredito, né, a gente que na faculdade a gente nunca tinha ouvido, sabia, enfim. Não. Então eu acho interessante trazer um pouquinho assim para as pessoas conhecerem, né? Porque a antroposofia, ela é uma ciência espiritual criada pelo Rudolf Steiner. Certo. O Steiner ele bebeu de várias fontes, de vários conhecimentos, estudou várias coisas, inclusive teosofia. E a partir desses estudos que ele fez, ele era um clarividente, ele criou a antroposofia. Então, ele estudava e intuía. Então, ele criou a antroposofia a partir dessa vivência dele, dos estudos e da prática dele profissional. E aí, assim, criou a medicina antroposófica, tem a farmácia antroposófica. Se vocês conhecem a Veleda, a Veleda é uma farmácia antroposófica. Certo. Tem a nutrição, tem a agricultura biodinâmica também, veio do conhecimento da antroposofia, né? Porque tem os nomes, né? Mas ninguém sabe que é da antroposofia. Porque acaba sabendo quando estuda ou se tem um interesse, né? Exatamente. De estar indo atrás. Vai lá comprar o arroz da agricultura biodinâmica, não sabe que vem da antroposofia. E tem a parte de nutrição, como eu falei, tem a parte de arquitetura, tem uma parte de ele fala da arquitetura, qual é a melhor arquitetura, enfim. Aí já não tenho esse conhecimento. E no final da vida dele, ele começou a dar muitas palestras ligadas com a psicologia antroposófica, né, dando. Então, para quem não conhece a antroposofia, ela é uma ciência espiritual, né? Então, por quê? Porque você estuda o fenômeno e intui o fenômeno. Né? E isso acontece também com a gente quando, por exemplo, na prática, no nosso setting, né? Quando a gente está com o nosso cliente, você está ouvindo e percebendo o fenômeno e aquele encontro de eu para eu, você consegue intuir. Tem aquelas perguntas, sabe? Que fala assim, nossa, eu vou perguntar isso. Que isso talvez acho que pode ser uma forma de a gente acessar os conteúdos. Então, é a forma como você observa o fenômeno, né? E a antroposofia, ela vê essa conexão do ser humano com o cosmos, com a natureza. Né? Eu acho que você se interessou muito para que eu falasse desse tema a partir da minha vivência lá que eu falei nos stories, porque é muito bonito mesmo. Né? A gente acha que as leis da natureza, as leis cósmicas são do universo, são do mundo e não são nossas. E isso é a maior das mentiras, né? Porque nós estamos conectados com a natureza, nós estamos conectados com o cosmos, né? Como a maré é regida pela lua, nós também, a menstruação é o quê? 28 dias, que é o ciclo lunar. Então, como somos regidos pelas leis da natureza, né? Então, assim como a plantação, né? Quando a gente planta, infelizmente eu não vim da pedagogia Waldorf, né? Meus filhos estudam nas escolas Waldorf, e isso também é antroposofia. As escolas Waldorf vêm da pedagogia Waldorf, que vem da antroposofia. Todo mundo conhece as escolas Waldorf, mas não sabe dessa correlação. Meus filhos têm o privilégio de estudar em escolas Waldorf, né? E meu filho que está no fundamental é muito bonito. Eles estão aprendendo sobre alfabetização, sobre português. Eles silenciam a matemática. Por quê? Porque você está estimulando a cognição para o português. Depois eles dão uma pausa, que eles chamam de adormecer
adormecimento do português para focar na matemática. E daí eles ficam, sei lá, é coisa de 2 semanas, eu não sei exatamente o tempo. Porque eu faço as lições, né? Então... Você vê o que acontece. Agora é matemática, agora é português, né? Então... E aí eles têm um tempo da matemática, depois adormece, a matemática volta para o português. E eles têm esses ciclos. Então, como a vida é cíclica, também eles compõem a pedagogia em ciclos. Em cima dessa... Exatamente. Assim como a árvore, para florescer e dar frutos, precisa hibernar no inverno, né? E a importância do inverno, às vezes, até um pouco mais rigoroso, que a gente está perdendo um pouco disso, né? Sim. A gente, é importante também nós hibernarmos enquanto seres humanos para a gente fazer as transformações que a gente precisa. E nos dias de hoje, né, Paty, que é uma correria, que é tanta coisa, e a gente tem que fazer as coisas rápido, é tudo para ontem. Na verdade, as pessoas estão muito aceleradas, né? Não conseguem ter esse tempo. E aí se desconectam de si, dos ciclos da natureza. E estão adoecendo, né, Fabi? Sim. A gente está com uma epidemia agora de saúde mental, né? Pois é. E não só saúde mental, temos, né, cada vez mais jovem a incidência de câncer. Sim. Cada vez mais jovem com problemas cardíacos. As coisas estão vindo mais cedo, que eu acho que é um alerta para a gente ver tamanha desconexão que a gente está com a gente mesmo e com o planeta, né? Com as leis da natureza, né? Isso traz um adoecimento, não tem muito essa vida rápida, né? Então, como equilibrar? Como a gente trazer esse equilíbrio? A gente atende muitas pessoas, às vezes, que está em empresa, né? Que tem que ir lá trabalhar. Às vezes não consegue nem fazer sequer a terapia, que paga. Não dá tempo. Você fala, gente... Não consegue cuidar do corpo, de nada, da alma, de nada, né? Nada. Do corpo fica abandonado, a alma... espiritual, Senhora. Então esquece a conexão com Deus. Imagina, você não consegue se conectar vou me conectar com Deus, com a natureza. Não, pura desconexão, né? Sim. Então, é um alerta mesmo, né? Inclusive de empresas, né? De ter esse olhar da importância da pausa, de estimular para sim ir para terapia, sim fazer atividade física, sim tirar férias, ter esse respiro, assim como a gente inspira e expira, a gente também precisa. As crianças, elas dão sinais muito fácil, né? Se você fica passeando com uma criança muito pequena, passeia, chega uma hora ela não aguenta e entra em surto, na verdade. Sim. Ela chega uma hora... Ela quer dormir, ela quer descansar, ela quer o tempinho dela, né? Isso, é o resguardo. Só que nós não somos diferentes. Assim como, por exemplo, a gente mudou o tempo, né? De sábado para domingo, a gente teve uma mudança brusca de temperatura. A gente não tem mais uma vontade de ficar no chazinho, no cobertor. Os gatos, você é cheia dos gatos, né? Já tive gato, eles ficam lá dormindo, hibernando. Nossa. E por que com a gente é diferente? Não é à toa que acontece essa sensação de o corpo quando esfria, né? Então, só para fazermos aqui para as pessoas entenderem, né? De querer ficar mais ali. De um resguardo, quietinho. De uma introspecção. Que também, a gente for pensar em termos de alma, é um voltar-se para dentro e falar, nossa, o que tá acontecendo aqui dentro de mim? Ai, eu quero mudar isso no meu trabalho, quero mudar isso na minha relação. O que não tá bom? O que tá bom, né? Se a gente não faz isso, se a gente não se volta para dentro, né? E às vezes a natureza colabora para isso, mas a gente não ouve, né? Não tem transformação. Não tem transformação. Porque não dá tempo para ter. Porque não dá tempo para ter. A gente cada vez mais está amputado das nossas necessidades fisiológicas, anímicas, de alma mesmo, né? A gente, menstruação, né? Por que as mulheres ficam irritadas? Porque elas não podem fazer aquilo que ela, na real, precisaria fazer, que é ficar sozinha,
sem fazer nada, sentindo, porque a gente fica muito cósmica. As mulheres são muito cósmicas. Então, nesse momento da menstruação, né? Precisaria, então, ter um recolhimento. Precisaria. E aí a gente não consegue. E aí vai soltando fumaça. Porque é isso, a gente não respeita essa ciclicidade. Sim. É verdade. Então, é um convite, né? Todas essas questões são um convite pra gente estar conectado. O que eu preciso hoje? Né? Às vezes não é para uma mãe, né? A gente acabou, recentemente, passamos pelo Dia das Mães. Às vezes a gente não consegue, como mãe, ter o nosso momento, mas a gente pode pedir ajuda. Amiga, fica com meus filhos, senão eu vou matar eles. Vó, a gente tenta, né? Pedir ajuda. Sim. Né? Então, dentro das nossas possibilidades, cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas questões, né? Às vezes, num trabalho CLT, você não tem. Não. Né? Você tem que ir menstruada lá e continua. Performar, né? Então, é um tanto desafiante, né? Viver essa conexão, essa consciência nos dias de hoje. Né? É bastante. Então, é isso, assim, eu acho que tem essa beleza, acho que a antroposofia também tem esse resgate da biografia, né? Eles chamam do biográfico. Isso. Que aí tem os setênios, né? Da importância dos 3 primeiros setênios. Fala, amiga. E como funciona isso, Paty, dos setênios, que eu acho que a maioria não conhece. Não, né? Eu não sou aconselhadora biográfica, certo. Mas porque tem dentro da antroposofia uma formação de aconselhamento biográfico, onde você vai se aprofundar na sua biografia, entender as crises que você teve ao longo da vida, os espelhamentos, mas como dentro da formação de psicoterapia antroposófica você passa por isso. Certo. Eu tenho... Você não se aprofunda porque você não tem a vivência. Você não vai trabalhar com aquela parte. Isso. Mas ela te ajuda ajuda no diagnóstico, ajuda a perceber quais são os dilemas da vida daquela pessoa. Por que escolheu aquela mãe, aquele pai? Por que teve certas vivências? Tem na biografia os espelhamentos, né? Então, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo. 37 anos, você está espelhando, se não me engano, os seus 5 anos de idade. Então, você pode ver, né? Nossa, o que aconteceu ao redor dos 37 e ao redor dos 5 anos? Se você teve uma vivência muito forte, né, na infância, você pode reverberar. E você pode ver se a pessoa, nesse espelhamento, metamorfoseou, ou seja, fez uma transformação, ou se ela repetiu. Então, tudo tem isso também num estudo da gente olhar para a biografia daquela pessoa, estudar os sentidos, que eles são tão importantes também para a constituição. Para a antroposofia são 12 sentidos. São 12. A neurociência já vem falando que aqueles sentidos que a gente estudou lá antigamente na faculdade, Há pouquinho tempo atrás. Há um tempinho atrás, agora já tem propriocepção, né? Enfim, tem a neurociência trazendo mais sentidos. Mas a antroposofia já lá de 1900 bolinhas já falava, tem 12 sentidos. Eu não vou me estender aqui, porque só de falar de 12 sentidos, imagina. Mas tem, né, os sentidos do primeiro setênio, os sentidos do segundo setênio, do terceiro setênio, que aí você vai vendo o quanto que se desenvolveu. E na hora que você tá ali, né, Paty, na terapia, olhando a pessoa, ela está dentro de um determinado setênio, você consegue ver o que aquele setênio fala sobre, que ele deve colocar muitas coisas, eu imagino, né, porque eu não tenho esse estudo, né, acontecendo ou parecendo que a pessoa está, assim, você consegue identificar algo assim? Dá para identificar, muito pelo que ela traz, né? E também você consegue fazer perguntas. Como a pessoa vai vivendo, como ela está agindo, Isso, né? Dá. E aí, por exemplo, os sentidos que não foram muito bem desenvolvidos, como que a gente pode ajudar?
para desenvolver, para ajudar no desenvolvimento dele. Então, sei lá, se é tato, pode fazer coisa, estimular, ajudar o tato, não que a gente vai encostar. Por isso que me ocorreu aqui, por isso que tem a parte de terapia artística. Isso! Agora entendi. Tem as massagens, as massagens externas, que é enfaixamento, massagem rítmica, para ajudar também a equilibrar esses sentidos. Tem com criança, massagem rítmica, é bárbaro. Olha. É bárbaro. Eu já encaminhei meu filho que tem muita astralidade, sabe, corpinho que não para. Você faz lá umas sessões de massagem rítmica, ele se centra, dá uma centrada, assim, é muito interessante, assim. É muita coisa, né? Uma sessão eu percebi de massagem rítmica. Caramba. É muita coisa, né? É muito, é vasto, e é bonito. Que legal. Por isso que às vezes eu falo... Você vê, porque a gente, por exemplo, eu, que não é minha área de estudo, eu sabia dos setênios bem, né, male-male, né? Mas sabia que ele tinha, mas não estudei, né? Não tinha a mínima ideia de espelhamento, de essas coisas, né? De você ver o que no sentido tá faltando e como trabalhar. Eu não entendia por que tinha. Eu já tinha visto que existia. Sim. Mas é muito interessante. E é muito bonito, porque também aquilo que a gente, como psicólogo, não dá conta de fazer, a gente encaminha, faz, né? E aí vai dando todo o suporte. Porque vai fazendo muito sentido tudo isso, né? Se eu trabalho, pegando o exemplo que você colocou, o tato não tá, vou lá, vou trabalhar, vou fazer uma terapia artística, né? Vou mexer, sei lá. Estimular para tomar várias banhos. Coisas. Aquilo vai ajudar a pessoa a desenvolver outras coisas que ela está precisando. Exatamente. Por conta daquele sentido. Exatamente, você captou. Né? Você captou. Através daquele desenvolvimento vai desenvolver outras Claro que vai mexer no cérebro outras questões, vão fazer outras sinapses que estão sendo necessárias. Exatamente. Né? Exatamente. E linkando com a neurociência seria isso. Entendi. Exatamente. Nossa. E a vivência interna também dos sentimentos. A partir do momento que uma pessoa está muito astralizada, vamos pegar uma criança, está muito astralizada, ela não consegue se dar conta do que está se passando. Astralizada melhor. É agitada, ou muito... Não para, sabe? Uma criança muito... Então, o que acontece? Ela não consegue se dar conta do que está se passando com ela. Se você perguntar, o que está se passando aí? Ela não entende, mas muito menos ainda, entende? Nossa. Um adolescente que está muito... O adulto tem dificuldade para falar do seu sentimento. Imagina a criança entender o que está passando ali dentro. Exato. E aí, a partir do momento que você vai fazendo um trabalho, a criança vai mostrando, o adolescente vai falando, nossa, não, eu tô sentindo isso, tô com raiva disso, tô com raiva, tive vontade de bater. A conseguir identificar. A nomear. A gente ajuda, claro. Mas fica mais fácil de nomear. E quando a pessoa consegue entender o que ela está tendo, aquilo dá um alívio também, né? Muito. Imagina para a criança conseguir entender o que é aquele reboliço que está ali dentro dela. Muito. Então isso é muito bonito. E assim, a parte espiritual, assim, para a gente conseguir colocar em o que a antroposofia traz, é pegar, por exemplo, gêmeos monozigóticos, né? Que têm o mesmo DNA, viveram na mesma casa, mas você olha para eles são diferentes. O que difere é a individualidade espiritual deles, que é a bagagem que eles trouxeram, né? Sim. Desenvolver nessa vida, enfim. Que lindo, então, me acalenta, sabe? Que lindo, gente. Me acalenta. A antroposofia me brilha os olhos, assim. Ai, Paty, que pena, a gente vai ter que finalizar. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, eu amei você aqui. Obrigada por ter vindo. Que assunto lindo, né? Muito obrigada, Paty. Fala para eles onde eles podem te encontrar, tá bom? Deixa aí. Eu tenho meu site, que é www.conscienciasaude.com, e tenho o meu Instagram, que é @patriciafigueiredo, Saúde. Então, precisando, entre em contato. No site também tem o telefone para entrar em contato, enfim, para agendamentos, tirar dúvida, o que for. Obrigada, Fabi. Obrigada a você. E muito obrigada
por assistirem hoje o programa, espero que tenham gostado. Né? Ele é toda terça-feira às 5h15 da tarde e tem reprise às quintas-feiras às 5h15 da tarde também. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem enviar questões ou pautas, eu estou à disposição. Meu Instagram é @fabianacassar.energiaemente, tá bom? Muito obrigada!